Shalom, queridos e queridas. A paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria. Eu olho assim, eu vejo tantos rostinhos conhecidos, alguns não conhecidos, mas quando a pastora me desafiou a vir ministrar para vocês, eu disse: Senhor, 100 Holy Hours. Para mim é um privilégio poder estar aqui novamente e falar das coisas de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem feito. Eu creio que Deus tem feito grandes coisas, né? E hoje, como a pastora Deise disse, é dia de celebração, é dia de comemorar, eu tenho certeza que é um dia de celebração no céu e é um dia de celebração para nós aqui também. E quando a pastora me convidou, eu comecei a orar. Gente, desculpa, eu estou meio atrapalhada aqui, deixa eu me organizar. Pronto. Também eu sou adepta de papel, porque eu não sou tecnológica. Aí é muita coisa, né? Eu comecei a orar com relação a o que falar, o que compartilhar, sobre o que nós vamos, o que o Senhor quer comemorar e compartilhar conosco nesse 100º Holy Hour. E antes da pastora Deise me convidar, nós tínhamos esse projeto lá em Cosmópolis e nós paramos por vários motivos. E Deus já estava me incomodando a retornar a fazer algo, fazer um movimento como o Holy Hour lá em Campinas. E eu estava orando com relação a isso, compartilhei com algumas meninas. E quando a pastora Deise me fez o convite, eu falei: Senhor, é isso mesmo, nós precisamos levantar um exército de mulheres aqui em Cosmópolis também para orar. E é como eu vejo o Holy Hour. Eu vejo este lugar, este ministério, como um exército de mulheres que se dispõem a guerrear pela igreja, a guerrear por sua família, a guerrear em tantas frentes diferentes e a guerrearem juntas. Porque caminhar sozinho, irmão, que Deus te abençoe. Obrigado por facilitar a minha vida. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Obrigada. A guerrear em tantas frentes diferentes. E não é fácil estar constantemente em batalha. Mas nós sabemos que nós vivemos numa constante batalha. Os nossos filhos vivem numa constante batalha. Os nossos maridos vivem numa constante batalha. Nós vivemos batalhando constantemente. E eu queria compartilhar justamente uma palavra a esse respeito. E o tema que Deus colocou no meu coração é: aonde nasce um valente? Onde nasce uma valente? Porque aqui nós temos mulheres valentes, amém? Olhe para a mulher que está do seu lado e olhe para ela com orgulho, porque ela é uma valente. Ela é uma guerreira, amém? E eu quero começar essa ministração. Amém. Quantas mulheres valentes temos aqui? Eu quero começar essa ministração lendo um salmo de Davi. Um salmo bem conhecido. Salmo 142 diz assim: Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para todos os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que eu desejo nessa vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Senhor, mais uma vez eu quero me colocar diante de ti. Quero te pedir, Senhor, alinhe o meu pensamento com o teu pensamento. Alinhe o meu coração com o teu coração. Que nós possamos ser edificados pela tua palavra, que é viva e eficaz e transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu comecei a ministração com esse salmo de Davi
E se você olhar, não sei em todas as Bíblias, mas pelo menos em todas as que eu tinha em casa, antes do Salmo diz assim, que esse Salmo de Davi é um clamor de Davi dentro de uma caverna. E em todo o livro de Salmos nós temos 2 salmos que têm essa característica. O Salmo 57 e esse Salmo 142 que eu li, são salmos que Davi escreveu clamando dentro de uma caverna. E todos os autores, os historiadores, os teólogos que eu li, tem 2 situações em que Davi estava na caverna. Né? Davi estava na caverna fugindo de Saul, e Davi estava na caverna quando Saul entrou para se aliviar. Né? Todos nós conhecemos essa passagem. Mas eles chegam à conclusão de que esse salmo foi escrito quando Davi fugia dos seus inimigos, na caverna de Adulão. E Davi, ele então está fugindo. E nós vemos que esse é um clamor em uma caverna. Davi estava em uma caverna, literalmente. Ele estava na caverna, sabe? Eu não sei como você funciona, mas quando eu leio, eu brinco lá na igreja que eu assisti muito Pica-Pau quando era criança. Então eu tenho muita imaginação. Eu vou lendo e vou imaginando toda a situação na minha mente. Então eu já vejo Davi numa caverna escura, fria, né, naquela escuridão, sozinho dentro da caverna. Fisicamente ele estava lá, mas ele também estava dentro de uma caverna emocional. Né? Quando nós olhamos para o Salmo, versículo 3, diz assim, a parte A do versículo: quando eu estou desistindo. Ele começa dizendo assim. E tem outro, no versículo 6, ele diz assim: eu estou caindo no desespero. Davi estava em uma caverna emocional. Davi estava desistindo. E quantas vezes nós também entramos nessa caverna? Numa caverna emocional de: Senhor, eu estou desesperada. Senhor, eu vou desistir dessa causa porque isso é uma coisa perdida. Muitas vezes nós também corremos o risco de entrar numa caverna dessas. Quantas vezes nós perdemos a força para continuar? Às vezes a caminhada sozinha é uma caminhada dura, uma caminhada difícil. E aí nós vemos a parte B do versículo 3, diz assim: no caminho por onde eu ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Quantas vezes nós entramos na caverna preparada pelos nossos inimigos para nós? Davi, ele estava caminhando um caminho onde os inimigos preparavam armadilhas. E às vezes entrar na caverna também se torna uma armadilha. É uma armadilha preparada pelo inimigo. Para que você pare, para que você deixe de lutar, para que você se esconda ao invés de guerrear. Quantas vezes o inimigo quer nos paralisar e nos mandar para dentro de uma caverna. Fica ali quietinho, porque quietinho não dá dor de cabeça, né? Quem fica quietinho dentro de uma caverna não dá dor de cabeça. Não dá dor de cabeça pro diabo, né? Então, ele fala, não, ele prefere que você fique lá na caverna. E aí nós vamos caminhando no Salmo, versículo 4, diz assim: olho para todos os lados e não vejo ninguém que me ajude. Davi estava dentro de uma caverna de abandono. Davi ele foi acostumado a viver sozinho, né? Quando nós vemos lá Samuel, quando vai ungir Davi, onde ele estava? Lá no pasto, sozinho. Né? Não tinha ninguém com ele. Ele estava lá com as ovelhas, pastoreando sozinho. E quantas vezes parece que nós estamos nessa caverna da solidão? Nós estamos sozinhos. Por um lado, estou cercado de inimigos. E por outro lado, me faltam amigos. Às vezes nós entramos nessa caverna também. E por isso eu louvo a Deus por essa reunião. Porque quando você se junta a um ministério como esse, você descobre que você não precisa lutar sozinho numa caverna. Que você tem outras pessoas que, quando você está desistindo, elas te ajudam a continuar. Quando nós clamamos, como Davi fez, mesmo dentro de uma caverna, os céus respondem. Amém? O céu sempre vai responder quando você clamar, mesmo que seja dentro de uma caverna. E aí o texto de 1 Samuel 22, 2, ele traz a resposta de oração. Só que quando a gente olha para uma resposta de oração, eu não sei você, mas eu já olhei para a resposta de oração e fiz assim: Senhor, não era bem isso que eu estava pedindo. Ou sou só eu que faço assim?
Deus, eu pedi um negócio, mas o Senhor me deu outro. Não era bem assim que eu estava pensando, não era isso que eu estava imaginando. Mas preste atenção, querido, Deus sabe o que você precisa. Ele nem sempre vai te dar o que você quer. Ele vai te dar aquilo que você precisa. E Deus enviou a Davi aquilo que ele precisava. Mesmo que você olhe aos olhos humanos e diga assim: Senhor, isso não parece uma resposta de oração. 1 Samuel 22:2 diz assim: Davi estava sozinho na caverna de Adulão, amém? Estava lá, clamando por ajuda, por socorro. Eu estou sozinho, não tenho ninguém que batalhe comigo. E aí 1 Samuel 22:2 diz assim: Ajuntaram-se a eles todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele 400 homens. Você olha e você fala assim: tem certeza que isso é uma resposta de oração? Presta atenção. Se juntaram os que estavam em aperto, os endividados, e aí, como se fosse pouco, os amargurados de espírito. Gente amargurada de espírito é triste. É difícil de lidar. E foram esses que se juntaram a Davi. Não sei se você veria isso como uma resposta de oração. Mas quando nós vemos algumas atitudes de Davi, nós entendemos por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi olhou para aqueles homens pouco prováveis. Né? Na verdade, assim, é improvável que saísse alguma coisa boa dali. Porque na lista só tinha coisa ruim, né? Não colocaram essas eram as qualidades deles, gente. Entendeu? Essas eram as qualidades, os defeitos, só Jesus na cruz é que sabe. E aí, Davi olhou para aqueles homens com um olhar de amor. E ele disse: esses homens são a minha resposta de oração. Esses homens parecem ser, aos olhos humanos, um exército improvável. Mas Davi sabia o que era ser um improvável. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Ele chegou na casa do pai de Davi e disse assim: olha, eu vim ungir, Deus mandou eu vir aqui ungir o seu filho como rei. Ah, peraí que eu vou trazer o mais velho, o mais bonitão, o mais forte. E aí Samuel olhou e falou: esse tem cara de rei. E Deus falou: não é esse. Então traz outro filho. E foi trazendo os filhos de Jessé, e foi trazendo. E não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel falou: olha, não é nenhum desses, e agora? Aí, você não tem outro filho, tem certeza? Porque Deus não me mandou aqui à toa. Aí Jessé se lembrou do improvável. Eu tenho um filho, sim. Tenho mais um, mas é que ele está lá no pasto. É improvável que seja ele, o rei. Não, ele não tem cara de rei, ele não tem tipo de rei, ele não tem nada de rei. Samuel falou: manda. Gente, essa é a minha versão revista atualizada por mim, tá? Samuel mandou vir Davi. Falou assim: olha, quando Davi chegou, o Espírito disse: esse é o rei que eu escolhi no meu coração. Então Davi sabia o que era ser um improvável. Era improvável que ele fosse rei. Era improvável até aos olhos do pai dele. Nem o pai dele lembrou dele, gente. Pensa que coisa triste, que nem o pai dele lembrou dele. E aí, Davi olhou para aqueles homens e disse: eu sei o que é ser um improvável. Mas eu sei o que um improvável pode ser transformado pelo poder de Deus e se tornar em alguém poderoso. Davi olhou para aqueles homens ali na caverna de Adulão e disse: eu vou treinar e vou trabalhar com esses homens. Aqueles homens foram treinados ali naquela caverna. Na caverna eles aprenderam a ser fiéis a Deus. Na caverna, eles aprenderam a ser leais à sua liderança. Na caverna, eles aprenderam a adorar a Deus. Na caverna, eles aprenderam a lutar por um ideal. Quantos ensinamentos valiosos dentro de uma caverna. Quanto nós podemos aprender dentro de uma caverna. Quantas aqui foram treinadas no jejum e na oração,
muitas vezes na caverna da dor. Nem sempre a gente sorri. Às vezes as sementes são plantadas com choro. Mas quantas sementes foram colhidas depois de chorar na caverna? O investimento de Davi produziu um poderoso exército. Sabe o que aqueles homens se tornaram? Eles se tornaram conhecidos como os valentes de Davi. Como você é conhecida no céu? Eu tenho certeza que você é conhecida no céu como uma valente do Senhor. Porque você está aqui. Porque você se dispôs. Muitas, como a Gracinha, desde o primeiro Holy Hour. Outras foram se juntando na caminhada. Não importa quanto tempo você está aqui. Mas você é conhecida no céu como uma valente do Senhor. Amém? O texto de 1 Crônicas, capítulo 11, diz assim: esta é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Esses soldados ajudaram a Davi se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e o matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damanim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhes deu grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulão, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os 3 passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse: ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-las. E foi assim, ele não tomou daquela água. Foram estas as coisas que fizeram os famosos 3. Esse exército de valentes de Davi, teve muitos valentes que se destacaram. Mas eu não quero focar em quem se destacou. Eu quero focar naquilo que eles fizeram para se destacar. Naquilo que você faz no seu dia a dia, naquilo que eu faço no meu dia a dia, para me destacar aos olhos de Deus. Os valentes de Deus, eles não se amedrontam diante do inimigo. Versículo 11 diz assim: Jabozeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou em uma só batalha. Quem é que se levanta contra 300 homens sozinho? Alguém que tem um suporte de oração, amém? Alguém que não caminha sozinho. Como a pastora Daisy disse, jejuar e orar 40 dias, uma pessoa só é complicado. Mas alguém que tem um suporte consegue se levantar contra 300 homens e vencê-los na batalha. Valente não é aquele que não tem medo. Valente é aquele que não se deixa paralisar pelo medo. Esse é o valente. Quando tudo diz que não, eu gosto muito desse louvor. Quando tudo diz que não, a sua voz, a voz do Senhor, nos encoraja a prosseguir. Esse é o valente que não se amedronta diante do inimigo. Segunda coisa que nós vemos no texto é que os valentes de Deus, eles são movidos pela persistência. Versículo 12 a 14 diz assim: dentre eles os famosos 3 vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damam. Ele estava na plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então, Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhes deu grande vitória.
É interessante quando você olha para o texto que diz que tinha vários israelitas ali. Só que eles começaram a fugir de medo. O medo os aterrorizou e os fez fugir. Mas Eleazar era um valente. Eleazar permaneceu ali naquela plantação. Ele lutou contra o inimigo. E porque ele permaneceu, porque ele foi persistente, aquilo que o pastor Noedi citou, a persistência. Porque ele foi persistente, Deus lhe deu grande vitória. Seja persistente, não desista. Mesmo quando você ver outros desistindo. Eleazar, quando viu os israelitas fugindo, ele poderia ter decidido fugir também. Mas ele decidiu ficar. Ele decidiu lutar. E ele viveu o milagre. Só por causa da decisão dele. Diante da batalha, nós temos duas escolhas. Nós podemos ficar e lutar. Ou nós podemos correr e fugir. Um valente não escolhe o caminho fácil. O valente persiste até alcançar a vitória. Amém? Terceira coisa que nós vemos no texto é que os valentes de Deus, eles superam as expectativas. Versículo 15 ao 18 diz assim: Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até a rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava o Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. E esses 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus, pegaram essa água no meio do território inimigo e trouxeram a Davi. Belém estava sitiada pelos filisteus, cheia de inimigos. E Belém, nós podemos ver em várias passagens, era um dos lugares favoritos de Davi. Eu acredito que era aquele lugar que tem memória. Sabe aquele lugar na sua vida que tem memória? Que tem aquele gostinho. E quando eu leio esse texto que Davi suspirou, sabe aquela coisa que você fala assim: ai, eu queria tanto. Não significa que você vai ter, não significa que você vai comprar naquele momento. Você só queria. E foi o que Davi fez, ele só suspirou e disse: eu queria tanto. E aqueles homens se arriscaram e foram atrás. A cisterna de Belém, de onde Davi queria a água, provavelmente fazia parte da história de Davi. E vendo o inimigo tomando conta do território que lhe trazia tantas recordações, com certeza Davi estava triste, desnorteado, e ele desejou a água de lá, porque ele desejava, na verdade, aquele lugar de volta para ele, né? E quantas vezes nós estamos rodeados pelos inimigos, e o inimigo está querendo invadir os nossos lugares favoritos. Eu tenho certeza que foi esse o sentimento que tomou conta de Davi. O inimigo invadiu algo que era meu, algo que era o meu sonho, algo que fazia parte da minha história, algo que era o meu lugar favorito. Os lugares onde se estabeleceram as promessas de Deus. Isso Belém simbolizava para Davi. E aqueles homens, eles superaram todas as expectativas. Davi só suspirou. E esses homens foram, entraram no arraial do inimigo e trouxeram a água para Davi. Muitas vezes temos que ser ousados na fé. Temos que ser ousados na fé e na batalha. Não podemos permitir que o inimigo se aposse e se estabeleça naquilo que Deus prometeu para nós. E às vezes nós nos esquecemos disso. Nós vamos esquecendo das promessas e permitindo que o inimigo se aposse delas. Quando nós não podemos, nós temos que nos posicionar com ousadia. Ir lá e reconquistar aquilo que Deus já nos prometeu, que Deus já nos deu. As conquistas, e aí eu acho interessante a atitude de Davi. Davi, quando recebe aquela água, ele derrama a água em oferta ao Senhor. Ele diz: eu não posso beber dessa água. As conquistas de um valente se tornam oferta, como a água derramada de Davi. As suas conquistas se tornam oferta ao Senhor. Ele se alegra com as suas conquistas. Ele deseja as suas conquistas. Assim como Davi derramou aquela água como oferta. Mas e aí, pastor, onde você quer chegar com tudo isso?
né? Você falou do Salmo, falou dos valentes de Davi. Eu quero chegar dizendo que cada uma de vocês se tornou essa valente que está descrita aqui. Cada uma de vocês que começou com o Holy Hour lá em 2010. Eu não me lembro direito da pregação, não lembro o que eu falei. Eu lembrei depois da frase da pastora Daisy. Mas eu tenho certeza de uma coisa, cada uma de vocês se tornou uma dessas valentes. Em 12 anos, praticamente, de Holy Hour. Tenho a certeza de que aqui habitam mulheres valentes do Senhor. Mulheres que decidiram se posicionar. Mesmo que você não tenha 12 anos aqui, que você tenha 12 meses ou 12 dias. Não importa. O que importa é a sua decisão em se tornar uma mulher valente. Onde nascem os valentes? Eu comecei perguntando isso. Onde nascem os valentes? Queridos, certeza que valente não nasce num jardim florido. Não nasce. Não nasce num lago de águas mansas e calmas. Não nasce. Não nasce numa vida mansa. Valentes nascem em cavernas de clamor. É nesse lugar onde os valentes nascem. Onde eles podem clamar. Pode ser que você estava como Davi, quando você se juntou ao Holy Hour, pensando em desistir, achando que ninguém estava com você. Então Deus lhe mostrou este exército de mulheres valentes. E te mostrou que você não precisa caminhar sozinha. Que você tem ajuda, que você tem mulheres que te suportam em oração e em jejum. Pode ser que quando você se juntou a esse exército, no seu coração você pensava, é improvável que eu me torne uma valente igual elas. Mas eu vou te dar uma dica. Deus gosta dos improváveis. Deus gosta dos improváveis. Porque Deus transforma os improváveis em valentes. Nessa noite eu quero que você guarde no seu coração, como disse a pastora Daisy, se tiver alguma coisa que você vá guardar no seu coração, guarde o seguinte: vencedores são diferentes de valentes. Os vencedores, eles buscam vitórias e se abalam quando perdem. Quantas vezes aqui você já colocou algo, ou você tem colocado algo durante 12 anos em oração e ainda não recebeu a vitória? Você é uma valente porque você não desistiu. Os vencedores, eles desistem quando eles se abalam quando perdem. Você é uma valente porque você não se abala quando você perde. Você continua. Você persiste. Vencedores, eles buscam prêmios. Os valentes buscam promessas. Eles vão atrás do milagre. Uma valente é mais do que uma vencedora. Amém? Guarde isso no seu coração. Você é mais do que vencedora. Você é uma valente do Senhor. Você não está sozinha. E isso, irmãs, é precioso. É precioso você ter alguém que te suporta. Que te suporta no sentido de te dar suporte. De caminhar com você. De, quando você está meio desequilibrada, te colocar no prumo de volta. Te lembrar quem você é. E te lembrar daquilo que você pode fazer em Cristo Jesus. Nós olhamos aqui e vemos quantas mulheres fazem parte desse exército chamado Holy Hour. E se você está aqui, mulher, e você ainda não faz parte desse exército, comece a caminhar com essas mulheres. Comece a caminhar, seja uma valente do Senhor também. Seja uma guerreira do Senhor. E você vai ver aquilo que você pode conquistar. Valente, ele continua lutando. A valente não desiste da promessa. E eu quero voltar ao Salmo 142, versículo 7, o último versículo, diz assim, Davi diz assim: Senhor, se o Senhor responder a minha oração, eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Louvando ao Senhor na nossa reunião. Adorando a face dEle, porque Ele tem sido bom para nós. Amém? Eu quero orar por você, mulher valente do Senhor, mulher guerreira. Se coloque de pé. Nós temos aqui um exército precioso de mulheres que não desistiram, que não desistem
da jornada, mas que decidiram se colocar em pé. Decidiram dizer: Senhor, eu estou aqui e eu vou guerrear pela minha família. Eu vou guerrear pelos meus filhos, eu vou guerrear pelo meu marido, eu vou lutar por aquilo que o Senhor já prometeu sobre a minha vida. E eu quero orar por você e abençoar a sua vida, para que você continue nessa jornada. Continue caminhando como uma valente do Senhor. Continue caminhando debaixo da graça e da bênção do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar. Queremos celebrar, como diz o salmista, Senhor, a nossa boca se enche de riso nesta noite. Nós te adoramos, Pai, porque nós temos aqui um exército de mulheres valentes do Senhor. De mulheres que decidiram se colocar na brecha, decidiram se levantar e clamar pela sua família, pela igreja, por almas. Senhor, olha para a necessidade de cada uma dessas mulheres, mulheres valiosas, que elas possam, Senhor, ser um exército cada dia mais vigoroso, cada dia conquistando, ganhando, vencendo as batalhas. E naquilo, Senhor, que elas ainda não venceram, que o Senhor lhes dê fé, lhes dê graça para continuar lutando e guerreando. Que elas possam continuar sendo esse exército aos teus olhos, valente. Não porque elas não têm medo, mas porque elas não se paralisam diante do medo. Elas não têm preguiça. Elas se levantam e vão atrás de conquistar as tuas promessas. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres. Os sonhos, os projetos, as promessas. Que elas possam conseguir viver, caminhar. Que a cada dia, toda dor, Senhor, que elas passam, se transforme num testemunho poderoso. Em nome de Jesus. Amém.